Você já esteve num momento em que não via saída? Onde tudo parecia tão escuro, tão impossível, que você se perguntou se Deus realmente estava com você? Eu sei exatamente como é. Há alguns anos, eu cheguei ao fundo do poço. Perdi meu emprego de repente. Minha família estava enfrentando uma crise de saúde que parecia sem solução, e eu me sentia completamente perdido. Cada dia era como acordar num labirinto sem fim. Eu orava, pedia a Deus por um sinal, por uma direção, mas tudo o que recebia era silêncio. Era como se eu estivesse preso num vale escuro sem nenhuma luz no horizonte. Eu me lembro de uma noite deitado na cama com o coração acelerado. Eu não conseguia parar de pensar nas contas que se acumulavam, no diagnóstico médico que não melhorava, nas conversas tensas com minha família. Eu abria a Bíblia, quase por desespero, e lia Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas para ser honesto, aquelas palavras pareciam vazias. Como eu podia não temer, se tudo ao meu redor parecia desmoronar? Como Deus podia estar comigo se eu não via nenhuma saída? Eu olhava para as pessoas na igreja com seus sorrisos confiantes e me sentia um impostor. Eles falavam sobre confiar em Deus, mas eu estava com medo. Medo de falhar, medo de perder tudo, medo de que Deus tivesse me esquecido. Eu tentava orar, mas minhas orações eram mais perguntas do que qualquer outra coisa. Deus, onde você está? Porque parece que não há saída. Eu queria acreditar que Ele tinha um plano, mas naquela escuridão, era difícil até manter a esperança. Mas no meio daquela dor, uma pequena faísca ficou na minha mente. Eu comecei a pensar em histórias bíblicas. José, jogado num poço. Os israelitas, encurralados no Mar Vermelho. Daniel, preso na cova dos leões. Eles também não viam saída, mas Deus viu. E se Ele tivesse uma saída para mim também? Eu não tinha respostas, mas aquela pergunta me manteve segurando a Bíblia, esperando que Deus falasse comigo. Será que mesmo no meu vale, Ele já tinha visto uma saída que eu ainda não podia enxergar? Eu não queria ficar preso naquele desespero. Então decidi fazer algo. Eu pensei que, se me esforçasse mais, talvez pudesse encontrar uma saída. Comecei a mandar currículos para todos os lados, mesmo sabendo que o mercado estava difícil. Conversei com médicos, pesquisei tratamentos, tentando encontrar uma solução para a crise de saúde da minha família. Até no relacionamento familiar, eu tentava forçar conversas, resolver conflitos, como se pudesse consertar tudo com minha própria força. Mas cada tentativa parecia me levar a um beco sem saída. As respostas dos currículos eram negativas, os médicos não tinham novidades, e as conversas com a família só geravam mais tensão. Eu também achei que a resposta podia estar na minha fé. Talvez, se eu orasse mais, se fosse mais espiritual, Deus me mostraria o caminho. Então, comecei a ler a Bíblia com mais frequência, a participar de todos os cultos, a pedir oração nos grupos pequenos. Eu repetia Salmos 23:4 como um mantra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas na real, eu estava com medo. Eu lia sobre José, que foi traído e jogado num poço, mas acabou governador. Sobre os israelitas que escaparam pelo Mar Vermelho. Sobre Daniel, que sobreviveu aos leões. Eu queria acreditar que Deus tinha uma saída para mim, como teve para eles, mas parecia que aquelas histórias eram para outra pessoa. Eu tentava imitar a fé deles. Orava pedindo um milagre, jejuava, tentava ser positivo. Mas cada noite sem respostas, cada dia sem progresso, me fazia sentir mais perdido. Eu ia à igreja, ouvia sermões sobre a providência de Deus, mas as palavras pareciam distantes. Um pastor falou sobre como Deus sempre tem um plano, mesmo quando não vemos. Eu queria acreditar, mas meu coração gritava: então por que eu não vejo nada? Minha fé parecia pequena demais para o tamanho dos meus problemas. Chegou um momento em que eu estava exausto. Exausto de tentar consertar minha vida, de buscar respostas que não vinham, de fingir que estava tudo bem. Uma noite, depois de mais um dia sem progresso, sentei na sala,
com a Bíblia fechada ao meu lado. Eu não tinha mais forças para orar ou ler. Só consegui dizer: Deus, eu não vejo saída. Se você tem um plano, por favor, me mostra. Era como se eu tivesse chegado ao fim de mim mesmo, com nada além de um fio de esperança. Eu não sabia o que viria, mas queria acreditar que Deus já tinha visto uma saída mesmo que eu não pudesse. Naquela noite, quando eu disse Deus me mostra, algo mudou. Eu peguei a Bíblia quase sem esperar nada e abri em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu já tinha lido aquele versículo tantas vezes, mas naquela noite, ele me atingiu como um raio. Era como se Deus estivesse sussurrando diretamente no meu coração: eu estou com você. Eu já vi a saída. Eu percebi que durante todo esse tempo, eu estava tentando encontrar uma solução sozinha, como se a salvação dependesse de mim. Mas Deus nunca me pediu isso. Ele só pediu que eu confiasse. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em José jogado no poço sem esperança, mas Deus já tinha um plano para fazer dele governador. Pensei nos israelitas, encurralados entre o mar e o exército de Faraó, mas Deus abriu o caminho. Pensei em Daniel na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos predadores. Eles não viam saída, mas Deus viu. E de repente, eu soube que Ele estava vendo uma saída para mim também. Não porque eu merecia, mas porque Ele é fiel. Eu percebi que minhas lutas, o desemprego, a crise familiar, a saúde, não eram um sinal de que Deus me abandonou. Elas eram o vale da sombra da morte, e Deus estava comigo, me guiando. Salmos 23:4. Não prometia que eu nunca passaria por vales, mas que eu não precisava temer, porque Ele estava lá. Naquela noite, orei diferente. Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor já viu. E senti uma paz que não explicava. Não era como se meus problemas tivessem sumido, mas eu sabia que não estava sozinha. Deus estava comigo e isso era suficiente. Depois daquela noite, comecei a viver com uma nova perspectiva. Meus problemas ainda estavam lá, as contas, a saúde da família, as tensões em casa. Mas eu não me sentia mais perdida no vale. Salmos 23:4 se tornou minha âncora. Deus estava comigo, mesmo na sombra da morte. Eu comecei a confiar que Ele já tinha visto a saída, mesmo que eu ainda não pudesse enxergá-la. Isso mudou como eu enfrentava cada dia, como eu orava, como eu via minha vida. Eu decidi parar de tentar consertar tudo de uma vez. Em vez disso, comecei pequeno. Continuei mandando currículos, mas sem a pressão de que minha vida dependia disso. Conversei com médicos, mas confiei que Deus estava guiando cada passo. No meu casamento, comecei a ouvir mais, a pedir perdão com humildade, a orar com minha esposa, mesmo que fosse só por um momento. Cada pequeno passo era uma vitória, não porque eu era forte, mas porque Deus estava comigo. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes eu me escondia com vergonha de admitir que estava lutando. Mas quando contei como Deus me encontrou no meu vale, vi pessoas se conectarem. Uma amiga me disse que ela também se sentia sem saída, enfrentando uma crise financeira. Minha história a inspirou a confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho. Minha dor, que eu achava que me desqualificava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança aos outros. Eu vi que as histórias de José, dos israelitas e de Daniel não eram só sobre milagres, eram sobre Deus sustentando seu povo. Aos poucos vi mudanças. Recebi uma proposta de trabalho não perfeita, mas suficiente para começar a pagar as contas. A saúde da minha família começou a melhorar, com pequenos avanços que me davam esperança. Meu casamento ganhou força, não porque tudo ficou resolvido, mas porque estávamos confiando juntos em Deus. Minha vida não era perfeita, mas eu podia ver Deus trabalhando, como Ele trabalhou com José, os israelitas e Daniel. Meu vale estava se tornando um testemunho de que Deus sempre tem uma saída. Se você já sentiu que tudo está dando errado, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não te esqueceu. Minha jornada me ensinou que mesmo quando a vida parece um caos, Ele está trabalhando para o seu bem. Romanos 8:28.
Não é só uma frase bonita, é uma promessa viva. Todas as coisas, até as piores, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo vai ser fácil ou que você vai entender o porquê de cada dor. Mas significa que Deus está escrevendo uma história maior e você faz parte dela. Quero compartilhar algumas coisas que me ajudaram a caminhar por esse deserto. Primeiro, pare de tentar consertar tudo sozinho. Entregue sua dor a Deus, mesmo que seja só um sussurro. Eu não aguento mais, me ajuda. Ele ouve. Segundo, comece pequeno. Não tente reconstruir sua vida inteira de uma vez. Talvez seja orar por 5 minutos, ou conversar com alguém de confiança sobre o que você está passando. Cada passo conta, e Deus faz esses passos crescerem. Terceiro, procure uma comunidade. A igreja não é perfeita, mas é onde Deus nos encontra uns com os outros. Compartilhar sua história pode transformar não só a sua vida, mas a de alguém ao seu redor. Acima de tudo, confie na promessa de Deus. Romanos 8:28 diz que Ele está trabalhando mesmo agora, mesmo na sua dor. Então, hoje, eu te desafio a dar um passo de fé. Pegue sua Bíblia, leia esse versículo e peça a Deus para te mostrar como Ele está agindo. Talvez seja escrever uma oração ou contar para alguém o que você está enfrentando. Talvez seja simplesmente descansar, sabendo que Deus está no controle. Sua história não acabou. O que parece errado hoje é só uma parte do que Deus está preparando. Algo maior, algo que vai glorificar o nome dele. Quero te convidar a fazer algo agora mesmo. Feche os olhos por um momento e ore. Deus, eu confio que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Me dá forças para o próximo passo. Depois, dê esse passo. Pode ser pequeno, pode ser imperfeito, mas é o começo de algo novo. Deus está com você e Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Sua história vai inspirar outros, assim como a minha está inspirando você agora. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé?